Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre Ernest Rutherford, que foi um dos cientistas que contribuíram para a mudança, né, do modelo proposto aí por Thomson, tá? Então, depois de Thomson, outros testes, né, outros pesquisadores, né, outros cientistas modificaram o modelo de Thomson, né, vieram com outras teorias, né, de como seria o modelo atômico. Por exemplo, cientistas como o físico francês, o Anthony Becquerel, verificaram que alguns átomos eles poderiam emitir partículas naturalmente. E esse fenômeno, essa capacidade do átomo emitir partículas naturalmente, colocaram um nome de radioatividade, tá? Recebe o nome de radioatividade. Então, a capacidade que um átomo tem de emitir partículas, né? Lógico que a gente não vê isso acontecer, mas lembra que eu falei para vocês dos elementos radioativos, do tempo de vida dos elementos? Então, aqueles elementos que emitem radiação, podendo provocar câncer e etc e tal. Então, esse fenômeno que os elementos têm, né, que os átomos têm de forma geral, chama-se radioatividade. E graças à radioatividade foi que foi permitido, né, a realização de mais experimentos, né, e a construção de um outro modelo. Então, o modelo proposto por Thomson já não se adequava, né, segundo as novas pesquisas, tá? Um dos experimentos que permitiu que fosse construído um modelo novo, né, de átomo, foi realizado pelo neozelandês, o cientista Ernest Rutherford, tá? Esse cara aqui que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos falar dele hoje. E ele teve um importante papel, né, na construção do modelo atômico atual que nós utilizamos hoje de forma didática. Então, assim, não foi só ele, lógico, sozinho que propôs, mas outros colaboradores, né? O que o Ernest fez, o Rutherford fez? Ele construiu um modelo, um experimento, em que ocorria... Gente, desculpa, mas tem um galizé aqui da vizinha fazendo barulho. Então, se vocês ouvirem, desconsiderem. Então, o que ele fez, o Rutherford, né? Ele criou um experimento onde havia bombardeamento de partículas com cargas elétricas positivas, tá? Então, ó, as partículas com carga elétrica positiva bombardeavam uma fina folha, né? Uma finíssima folha de ouro. Então, aqui a folha de ouro, tá? E as partículas bombardeando essa folha de ouro. Então, entendam esse experimento aqui, tá? Essa folha de ouro é mais ou menos aí de 0,001 milímetros, tá? De espessura. Então, muito, 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 muito fina. Então, assim, as partículas, elas eram emitidas por um elemento radioativo, tá? Então, aqui nós temos uma caixa de chumbo, tá? Que havia ali um elemento radioativo e que esse elemento radioativo aqui dentro estava liberando, né? Liberando radiação. Então, as partículas partiam daqui de dentro, tá? Da caixa de chumbo e elas se chocavam aqui na fina folha de ouro. E o que ele verificou? Que a maioria das partículas conseguia atravessar, ó, tá vendo aqui, ó, elas atravessavam. As partículas conseguiam atravessar de boa a fina folha de ouro, mas algumas sofriam desvios,
tá? Que é aqui o que a gente tá vendo aqui, ó. Não atravessava, sofria desvios, tá? Sofria desvios. Então, ele verificou, o Rutherford verificou que as partículas, a maioria conseguia atravessar essa fina folha de ouro, sem sofrer desvio. Mas algumas sofriam grandes desvios. E aí ele tentou interpretar o porquê que isso acontecia. Por que isso acontecia? Por que algumas partículas que saíam dessa caixa emitidas de dentro dessa caixa de chumbo, elas não conseguiam atravessar, né? Elas eram repelidas, né? Vamos dizer assim, elas não passavam pela folha de ouro, elas voltavam. Então ele concluiu que haviam espaços vazios dentro do átomo, tá? Então o átomo que está aqui nessa folha de ouro, essa folha de ouro é formada por átomos, vamos lembrar, né? Então o que ele concluiu? Que haviam espaços vazios dentro do átomo e mostrou que, ao contrário do que se pensavam, as cargas positivas, elas não estavam espalhadas dentro do átomo igual o Thomson propôs. O Thomson disse que as cargas, elas estavam todas espalhadas dentro do átomo, lembra? Tanto as positivas quanto as negativas. Tudo misturado ali, parecendo um pudim mesmo de uva passa. Então ele percebeu que não, que as cargas positivas, os prótons, têm um local no átomo para ficar, né? Um local só delas. E essa região, ele deu o nome de núcleo. E a gente vai entender melhor no modelo seguinte que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, as partículas desviadas da trajetória, ó, as que saíam aqui, eram emitidas e desviadas, aqui, ó, a setinha, ó, desviadas, elas se chocavam, elas não conseguiam passar porque elas se chocavam contra o núcleo do átomo aqui, dos átomos da folha de ouro, tá? Então, o modelo do Thomson foi totalmente modificado, principalmente com relação à organização das partículas que formam o átomo. Então, as partículas, elas já não ficavam mais bagunçadas, embaralhadas, juntas, né? Então, foi proposto um núcleo para o átomo, e no núcleo ficam as partículas positivas, os prótons. Então, as cargas, então, elas não estariam espalhadas no átomo. Então, o Rutherford foi o cientista que colaborou aí para a gente entender que existe uma região no átomo que se chama núcleo, tá? Então, qual foi o cientista que propôs aí a região do núcleo? Foi o Rutherford, tá bom? Através desse experimento aqui, ó, desse bombardeamento da lâmina de ouro. Vamos lá, então, continuando. Depois, então, o modelo do Thomson foi modificado, tá? Vamos aqui imaginar como seria aquele experimento que o Rutherford fez ali, da fina folha de ouro sendo bombardeada. Imagina se fosse no modelo de Thomson, ó, os elétrons estão aqui espalhados, né, sobre uma camada de cargas positivas. Lembram que estavam todos misturados, cargas positivas, negativas? Então, assim, se a gente fosse considerar esse modelo de Thomson, o experimento do Rutherford ia acontecer dessa maneira, ó, as cargas, elas iam ultrapassar, tá, o átomo. Agora, se nós considerarmos, né, que é o que nós vamos considerar agora, o modelo de Rutherford ficou da seguinte maneira, ó. O núcleo, né, o centro do átomo ali, basicamente, é onde vai ficar as cargas positivas, os prótons. Então, essa parte vermelha aqui, ó, ficam os prótons. Ao redor ficam os elétrons, totalmente separados dos prótons, tá? Ó, então, os elétrons ficam ao redor.
os prótons vão ficar no núcleo. Então, de acordo com aquele experimento, as partículas que batiam no núcleo, né, na folha de ouro lá, no núcleo dos átomos da folha de ouro, elas eram rebatidas, tá? Por isso que ele conseguiu compreender que existe um local no átomo que tem cargas positivas e esse local só tem cargas positivas, então é chamado de núcleo. Entenderam, então, que o modelo de Ernest Rutherford propõe que o átomo tem um núcleo e que nesse núcleo existem os prótons, ficam os prótons que têm carga positiva, e fora do núcleo, ao redor, nós temos os elétrons que têm carga negativa. Ok? Então, a partir deste estudo, né, desse experimento, Rutherford, em 1911, ele modifica o modelo e propõe um modelo novo. Então, aqui o modelo, gente, núcleo, que é a região do átomo onde tem os prótons, estão os prótons. Então, ó, no núcleo ficam os prótons, que são positivos. O local onde ficam os elétrons, que é em volta do núcleo, né, é chamado de eletrosfera. Olha, o nome já diz, ó, eletrosfera. Eletros vem de elétron. Então, em volta ficam os elétrons, tá bom? Núcleo ficam os prótons positivos. E fora do núcleo, em volta, fica a eletrosfera, onde estão os elétrons, que são negativos, tá? E considerando ali a massa, né, os prótons, eles são superiores, né, a massa deles é superior ao dos elétrons. Os elétrons são bem menores que os prótons. Então, a gente considera que a massa de um átomo, vamos imaginar um átomo de ouro, um átomo de ferro. Isso aqui é um átomo, tá, gente? É um modelo de um átomo, para começo de conversa. Então, nós propomos que Ernest Rutherford propôs, né, que a massa de um átomo, ele fica no centro, no núcleo desse átomo. Por quê? Porque ali ficam os prótons, e os prótons, eles são mais pesados, aliás, maiores do que os elétrons que ficam em volta. Então, quando nós quisermos saber a massa de um átomo, por exemplo, de um elemento químico, a gente vai considerar o número de prótons. Então, a massa é o número de prótons ali. Depois vamos falar mais sobre isso, tá? Então, a massa do átomo se concentra no núcleo. Ah, professora, mas os elétrons não têm massa, não têm peso? Não, eles têm, mas é bem inferior aos prótons, tá? Os prótons, a massa é maior. E também outra coisa que o Ernest Rutherford propôs foi que os átomos, eles não são necessariamente esferas. Vocês lembram lá dos primeiros cientistas lá, o Dalton, né? Nada se assemelha aos modelos propostos nem por Thomson, né? E muito menos ali por Dalton, né? Parecendo uma bola de bilhar. Lembra que foi falado que parecia uma bola de bilhar maciça, esférica? Não, então o átomo não é necessariamente esferas maciças, tá? Então, esse aqui foi o modelo proposto por Rutherford, tá bom? Bom, depois veio o Niels, né, o Bohr, que a gente fala, por isso que nós temos hoje um modelo utilizado por nós didaticamente, né, pelos professores, pela escola, né, pelas escolas, de forma mais didática de se compreender, é o modelo de Rutherford-Bohr. Porque o Bohr, o Niels, ele veio complementar o modelo de Rutherford, né? Ele complementou o modelo do Rutherford, tá? Complementou esse modelo aqui. Então, depois do Rutherford, o Bohr, ele propôs algumas outras informações para ajudar a formar esse modelo. O que Bohr propôs? Bom,
Bohr, minha língua tá enrolada hoje, hein, pessoal? Desculpa. O Bohr propôs o seguinte: os elétrons, eles vão se mover ao redor do núcleo, tá bom? Ao redor do núcleo. Como que é o nome desse local onde ficam os elétrons? Eletrosfera. Então, os elétrons aqui, ó, essas bolinhas aqui fora, são partículas que ficam ao redor do núcleo, tá? Em trajetórias circulares. Então, ele propôs que os elétrons, eles não ficam espalhados de qualquer forma fora do núcleo. Eles têm camadas, eles estão localizados em camadas, tá? Ó, a camada aqui, ó, a primeira camada tem um elétron, não, tem dois, né? Na primeira camada tem 2 elétrons. Na segunda camada aqui tem, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá? Na segunda camada. E na terceira camada a gente encontra 2 elétrons e assim por diante. Então, os elétrons, eles estão na eletrosfera e essa eletrosfera é formada por camadas circulares, tá? Que é como se fosse a trajetória, o local onde esses elétrons eles podem ficar. E no núcleo, onde estão as cargas positivas, que são os prótons, tá? Não podemos esquecer que no núcleo ficam os prótons, que são as cargas positivas. Bom, cada camada dessa, o Bohr propôs que são níveis de energia, tá? São níveis de energia. Então, cada camada dessa são níveis de energia. E a camada mais próxima do núcleo, ó, essa primeira voltinha aqui, ó, ela é a mais fraca. Quando vai se distanciando do núcleo, ó, as camadas vão ficando mais fortes. Também vamos ver isso mais para frente, o porquê disso. Então, o que vocês têm que entender daqui? Que os elétrons, eles estão localizados na eletrosfera, mas eles estão espalhados em camadas, tá? Em camadas circulares. Cada camada também pode ser chamado de níveis de energia. Quantas camadas teriam esse átomo aqui, esse modelo de átomo? 3. 1, 2, 3, tá? E outra coisa que Bohr propôs foi que quando se perde energia, o elétron ele vai de um lugar mais alto, ou seja, de uma camada mais alta, uma camada que esteja mais externa, para uma camada que esteja aqui, ó, mais próxima do núcleo, mais interna. E quando ele ganha energia, quando o átomo ganha energia, ele vai de uma camada mais interna, que é uma camada mais baixa eletricamente, né, falando, para uma camada mais externa, para uma camada mais para longe do núcleo, tá?